Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Estamos bem? 90 mais 3. Isto é o que? É o 40º episódio? 40º. Estamos prontos? Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa para o 40º episódio. É verdade, já são 40. Partinhos de nos aturar uns aos outros, mas pronto, cá estamos para mais um. São nós os três hoje. Para falar um bocadinho e fazendo um resumo do que vamos falar, acho que é essencial aqui é a final da taça, que para nós foi ontem, para vocês já foi há uns dias. Vamos falar um bocadinho aqui das declarações de Marcelo Caetano, Rui Costa. Aqui o Ricardo tem vontade e depois vamos falar um bocadinho da seleção, mas começando pela final. Zé, conta-me lá como é que viste este jogo, a tua análise. Olha, acho que foi um jogo que não deixa dúvidas para ninguém. Acho que o vencedor foi justíssimo. Acho que também não se pode exagerar. Vi muitas notícias e muitos artigos de opinião a dizer o plano de Conceição acertou em 100%, o plano da Amorim falhou ou o plano do Sporting falhou. Acho que tem que se atender às vicissitudes do jogo e ao contexto em que o jogo decorreu. Começou, acho que a primeira meia hora, enfim, é um jogo disputado, um gol para cada lado, duelos a meio campo, situações de perigo para cada lado. Depois há uma expulsão, uma boa expulsão, não necessariamente boa, mas foi bem admoestado o jogador do Sporting, do Santo Justo. E a partir daí só deu Porto, o Sporting com muito sofrimento, a adiar ao máximo o gol sofrido. Com o decorrer do jogo, por cada vez mais centrais, acabou o jogo com 5 defesas, com 4 defesas, 4 deles eram centrais, e obviamente jogou muito abaixo do seu nível, porque tinha menos um jogador, e teve a desvantagem, enfim, o Sporting fez por adiar o jogo, mas teve a desvantagem de ir para prolongamento, e se nos 90 minutos o desgaste físico já é um fator muito decisivo quando se está a jogar de 11 para 10, ainda para mais quando se estende o jogo por mais meia hora. O Sporting os jogadores já não aguentavam mais aquele jogo em termos físicos. E os jogadores do Porto também algo desgastados, mas tinham 11, estavam muito motivados, era um jogo muito importante até para selar com chave de ouro este fim desta era de Pinto da Costa e, quem sabe, muito provavelmente de Sérgio Conceição, que, ao que tudo indica, poderá estar de saída, mas ainda não confirmada. Era também importante para salvar a época do Porto, embora o Sérgio Conceição tenha dito que não salva nada, mas era sempre melhor acabar com uma vitória em Taça a Portugal do que com 0 títulos na época, e portanto salvou a época do Futebol Clube do Porto, e o Porto, mesmo com mais um, e também não quero tirar esse mérito, o Porto foi muito competente e muito competitivo, e fez as coisas à sua maneira, de forma correta, dominando o Sporting, permitindo muito poucas veleidades ao Sporting, muito poucas saídas rápidas, muito pouca, mesmo com a bola na frente, nunca se sentiu ameaçado, vacilou em algumas bolas paradas. O Sporting ainda já com menos um tem aquele lance de bola parada que o Diogo Costa faz uma grande defesa, que ia o gol do Otávio. Mas quero salientar que foi um jogo muito marcado por uma expulsão que ocorreu muito cedo e que a partir daí verificou-se uma duplicidade de planos. Uma das equipas queria não sofrer ou que adiar ao máximo o gol sofrido, outra das equipas quis se impor no jogo e impôs-se com muita qualidade e muita afirmatividade, e o Porto é um justíssimo campeão. Campeão da Taça de Portugal. Exato. Sim. Tricampeão da Taça de Portugal. Tricampeão da Taça de Portugal. E o Galeno é tetracampeão. Sim, concordo com o que disseste, e começando pelo pré-jogo, acho que a primeira contrariedade da Amorim não é logo a expulsão, nem o erro de Jenny Catamo, é logo o facto de entrar em campo, de se ver obrigado, com 2 alas ofensivos, Jenny Catamo e Nuno Santos. É uma situação que não está bem trabalhada ainda no Sporting, muito também por decisão de Ruben Amorim, que nos jogos grandes sempre habituou a colocar um ala mais defensivo e um ala mais ofensivo para tentar equilibrar a equipa naquilo que é uma defesa a 4, que é cada vez mais normal em Ruben Amorim, e não havendo Mateus Reis,
viu-se quase obrigado, havia Gai, mas viu-se quase obrigado a entrar com os dois alas mais ofensivos, e o Porto e o Sérgio Conceição entrou com o objetivo de castigar o Sporting precisamente nesses momentos, nas transições. E diga-se já que foi muito eficaz nesse aspecto. Aliás, logo o primeiro lance é uma bola na profundidade que o Diogo Pinto comete logo o primeiro erro, que acaba por conseguir compensar, mas um erro na saída. Mas isto para dizer que outra das estratégias de Sérgio Conceição, e que já foi muito nessa linha que ele atuou no Dragão contra o Sporting no jogo da segunda volta, foi precisamente não cometer o mesmo erro que fez em Alvalade, que foi de entrar muito pressionante, que o Sporting conseguiu muito bem naquele primeiro jogo, e acabou por ser decisiva essa pressão alta do Porto, que o Sporting conseguiu contrariar com bolas rápidas, inclusive a expulsão do Pepe, que começa logo no amarelo por causa do Gyökeres. Mas pronto, o Sérgio Conceição entrou com uma estratégia bem definida, que acabou por surpreender o Sporting, mas obviamente que a chave desta final foram os 3 erros individuais do Sporting, a começar... E sendo que eles estão quase todos eles ligados a lances em que a bola é lançada de certa forma nas costas da defesa do Sporting. O primeiro golo do Porto é um erro clamoroso de Jenny Catamo, claro, abordagem com excesso de confiança, portanto abordar ali aquele lance centro da área. E depois é outro lance em que o Porto consegue surpreender o Sporting mais uma vez, num lance de bola na profundidade, em que eu acho que o erro não começa em Santo Justo, mas começa em Coates. Depois até podemos pôr as imagens aí em off, em que é Coates que geralmente lidera a linha defensiva do Sporting, é ele que a coordena, e se vocês virem depois nas imagens, é o Coates perde-se completamente do lance, fica parado, o que abre um grande buraco entre Gonçalo Inácio e Santo Justo. O Santo Justo está mal posicionado também, Sim, também está mal posicionado, mas o próprio Coates, se tu reparares, está fora completamente do lance, e há um buraco que se abre, e o Alan Varela faz um grande jogo mais uma vez, faz um grande passe, e Santo Justo acaba por prejudicar a equipa com aquela decisão, porque mais valia deixar Diogo Pinto decidir o lance e não colocar-se... Não sei se... Mas... Não, decidir colocar-se em desvantagem. O Sporting mesmo que tivesse a perder 2-1 naquele momento, beneficiava muito mais em não ter -1, porque a partir daí o jogo virou completamente, ou seja, o Porto foi quem assumiu a bola, e o Sporting remeteu-se ao seu meio campo defensivo, procurando as transições ofensivas. E obviamente foi um jogo que eu gostava de dizer muito inglório para Vítor Gyökeres, que andou basicamente o jogo todo ou 1h30 sozinho na frente, mas ainda assim eu gostava de destacar os números com que ele ficou neste jogo, porque parece que foi um mau jogo do Gyökeres, mas na verdade foi ele o jogador que ganhou mais faltas, o que foi muito útil porque o Sporting só criou oportunidades basicamente através desse tipo de lances, e além disso conseguiu ser o jogador que mais duelos aéreos ganhou e que mais duelos ganhou no total. Portanto, disse bem daquele que foi a combatividade de Gyökeres, que obviamente desapoiado era muito difícil fazer a diferença. Eu também gostaria de destacar Diogo Costa, mostra neste tipo de jogos que é um guarda-redes de topo, absolutamente decisivo. Gol não tinha sido... É um gol difícil, a bola entra mesmo junto ao poste, é um bom cabeceamento do Santo Justo. E eu queria só aqui dar um pequeno destaque, só para concluir a minha análise, às substituições de Ruben Amorim. Em termos daquilo que foi o tempo regulamentar, eu acho que o Ruben Amorim está bem, começa logo bem ao tirar Morita e colocar Quaresma, mete Pote numa função mais de médio e como principal, ao primeiro motor de transição rápida do Sporting, ao mesmo tempo que coloca Quaresma do lado direito para dar apoio ao Géni, que estava obviamente a ter dificuldades com o Catamo. E o Quaresma faz um grande jogo. Exatamente. Depois na segunda parte acaba por tirar o Géni e deixa o Quaresma a lidar diretamente e como primeiro marcador direto num vezes ao Galeno, que também foi bastante eficaz, e depois coloca o Bragança para segurar mais bola e tira o Trincão, que estava a fazer um jogo portanto, apagado. Agora o que eu acho é que no prolongamento e logo aos 91 minutos a substituição do Pote pelo Koba Coindredi, acho que foi um bocado no desespero e um bocado imprudente por vários motivos. Primeiro, porque tira um potencial marcador de penaltis. Segundo, porque tira o jogador que estava a bater livres e cantos com perigo para a área adversária. E depois condiciona a última substituição, em que ele se vê praticamente obrigado a tirar Coates, o melhor cabeceador da equipa, para colocar Paulinho e tentar chegar um bocadinho mais à frente no jogo. Portanto, acho que essa substituição acabou por, não digo que tenha tido uma grande influência, mas foi efetivamente decisiva, se caso o jogo tivesse chegado mais à frente com um empate entre as duas equipas. E estavas a dizer, quando sai o Pote e o Coates, o Sporting ainda tentou chegar lá com as bolas paradas, mas juntou-se um
um déficit muito maior na qualidade da bola parada de Sporting e mais para o final quando saíram estes jogadores. Claro. Uma coisa é ter Pote a bater, outra coisa é ter o Bragança que não é tão estava a tão bater bom. muito bem o Pote. E o Sporting sem Coates ter uma referência clara na área, a não ser o Diomande, mas que enfim, não é a mesma coisa. E o Sporting estava a criar perigo por aí, podia ter por aí feito o empate e desperdiçou estes E antes de passar a palavra ao nosso amigo Ricardo, eu só queria destacar também o Francisco Conceição, que eu acho que cada vez mais assume-se como o principal motor do jogo ofensivo do Porto, exato, como o Mister Roberto Martínez diz, ainda que não tenha estado diretamente ligado aos golos neste jogo, é claramente, o jogo passa muitas vezes por ele, tem uma grande influência na equipa, quer a jogar por dentro, quer a jogar por fora, notou-se muito mais uma tendência do Porto jogado pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, e portanto acho que para o ano pode ser uma época de verdadeira ascensão, acho que esta foi uma época de afirmação, para a próxima época poderá ser uma época de confirmação de Francisco Conceição, e mais à frente também já vamos falar da seleção, também já vou voltar a mencioná-lo, mas o Porto é obviamente um justo vencedor desta final, e confirma aqui, portanto, e confirma aqui que o Sérgio Conceição na Taça de Portugal é evidentemente muito forte e que 3 vitórias seguidas não é algo que se vê todos os dias. Bem, boa noite a todos. Tentar ir a alguns pontos que não foram mencionados por vocês, concordo na jornalidade com o que vocês foram dizendo. Tinha também anotado esse ponto do Pote e do Chico também, mais à frente, mas do Pote e do Coates, que acho que são 2 substituições, ou do Coates, como diria Carlos Coins, que acho que realmente aí, mas também não sei se é condicionado por algum, se deu o sinal que precisava de ser substituído ou não. O Coates é substituído, já não havia mais jogadores para substituir, a não ser aqueles que já tinham entrado praticamente. Pronto, é isso, mas no caso do Pote inicialmente, mas ok. Quanto ao jogo, tentar ser sucinto também para não ser redundante com aquilo que foram dizendo. Acho que é um jogo que fica logo... Sinceramente foi um jogo de pior qualidade que aquilo que eu esperava, mas também muito, muito condicionado desde logo pela expulsão. Foi à volta dos 30 minutos do Santos Justo, que acho que isso estraga sempre o jogo, ainda para mais uma final, sendo tão disputada e com equipas tão ali taco a taco, fica logo um jogo pior do que se poderia antever. E depois o jogo, esse é um deles, o Sporting acaba por perder, a meu ver, sobretudo por um somatório de erros. Primeiro do Santos Justo, depois uma falha gravíssima do Jenny Katam, que para mim eu fui elogiando... Antes primeiro do Katam. Primeiro do Katam, sim, e depois do Santos Justo. O Katam que eu fui elogiando aqui, para mim, que é, se não considerarmos João Neves uma revelação, porque já vem do ano passado, ainda que seja, é maior, ou a segunda maior revelação para mim da época desportiva 23-24 em Portugal, mas pronto, muitas vezes no melhor pano cai a nódoa e foi o caso disso. Katam esteve, é um jogador com deficiências defensivas, muito mal aí e acaba por ceder o golo. E depois um terceiro erro, que é a inexperiência do Diogo Pinto, que ainda que tenha feito aqui e ali um jogo bastante competente, tem bastantes intervenções muito, muito positivas. Aquele lance acaba por ditar a final e, portanto, por um erro do Diogo, a quem desejamos, obviamente, uma excelente carreira daqui para a frente e que é sempre um papel ingrato, mas também não deixa de ser uma grande oportunidade, está no Jamor. E mostrou algum potencial. E mostrou algum potencial. Eu até estava a ver o jogo que o Afonso estava a dizer meio na brincadeira, já vi mais em meia hora Diogo Pinto do que em 3 meses de Israel, se calhar é um pouco exagerado, mas é porque eu não tenho um grande fascínio por aquilo que tem sido as exibições do Franco Israel. Mas pronto, e fazendo a ponte para outro jogador, que faz todo o sentido, Franco Israel e Francisco Trincão, em relação ao Francisco Trincão, acho que fez um jogo muito pálido, claro que ainda que condicionado pela expulsão à meia hora do Santos Justo, que o obrigou a ter outras tarefas defensivas, mas o Trincão ainda assim faz um jogo muito mais parecido com aquilo que foi a sua primeira metade da época do que propriamente a segunda. E para mim, volto a dizer, com a ressalva de que houve uma expulsão e que condiciona necessariamente o jogo não só do Trincão, e como de toda a equipa. Mas se dúvidas houvesse sobre, e com os devidos exageros dessa condicionante, se dúvidas houvesse a olhar para o jogo de ontem entre Trincão e Chico, eu acho que Chico está claramente uns passos
à frente, ainda que tenha, o quanto disse bem, eu ia dizer, tem uma taxa de ineficiência algo elevada, fruto de ser jovem, o seu temperamento também ainda estar a ser maturado, não ter assim também uma equipa assim tão boa à volta dele e que o faça falhar mais vezes, e é tão solicitado que eu acho que necessariamente acaba por falhar mais vezes. Ainda assim, uma nota para ele, porque para o jogo passar tanto por ele, para o procurarem tanto, é porque a própria equipa já lhe reconhece um estatuto de não é de filho de treinador, mas é de um grande jogador e, portanto, a meu ver, com todo o mérito, vai agora à seleção, ainda que eu acho que nos outros capítulos tenha que moderar, como é lógico. O que é que eu queria dizer mais? Erros individuais. Do lado do Porto, acho que foi um jogo, não necessariamente, mas também um pouco à imagem daquilo que foram os 7 anos de Sérgio, ainda que o Sérgio, em certos momentos, tenha mostrado bastante qualidade jogada também. Mas foi um jogo de crença, de alma, com pouca qualidade individual, mas com muita solidariedade coletiva. Mas com uma solidariedade com um coletivo que beneficia, obviamente, da expulsão, mas que isso não é suficiente. Eu lembro do Porto ganhar uma Taça de Portugal também com -1, o Porto com -1, ao Benfica há não muitos anos. 2020, de Mbemba de cabeça, uma final jogada em Coimbra, penso eu, em tempos de Covid. E, portanto, este é o Porto que nos fomos habituando nos últimos anos e foi o último... não posso ter certeza absoluta, mas praticamente é o último jogo de Sérgio Conceição, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E fica um bocado marcado, e é pena que tenha sido expulso, ainda por cima expulso por uma questão que ainda que esteja tipificada na lei, que é a questão de sair da área técnica. Quantas vezes já vimos por saírem da área técnica para fechar um golo, ou o Trafford, quando foi o Mourinho com o golo de Costinha, por exemplo, que seria expulsá-lo naquele momento. Mas sair por isso, acho que sendo o último jogo, não, pronto, acho chato, mas pronto, são as regras. Mas tenho a certeza que é o último para jogo. Compensar, ele até teve acesso à área técnica na mesma. Exato, portanto, até acabou por... São as vicissitudes daquele estádio construído no tempo do Estado Novo. Mas isto para dizer que é o último jogo, não tenho dúvidas, pelo tom, pela forma como os jogadores se despediram dele, pela frieza entre ele e Vilas Boas naquele momento, ainda que o Sérgio o tenha chamado para levantar a taça. Hoje, pelo discurso de André Vilas Boas no museu, em que disse, agradeceu pelos últimos 7 anos, pelo que fez, portanto, com um tom claramente de despedida, e, portanto, é o fim de uma era. Uma menção também para Pinto da Costa, certamente um dia muito difícil para ele. Hoje também teve um discurso muito bonito, um discurso de agregação junto do novo presidente, André Vilas Boas, e penso que avizinham-se tempos financeiros, desportivos e até sociológicos algo difíceis para a equipa do Dragão, mas que irão superar e vão continuar em força, porque para todos os efeitos terminaram uma época a vencer. Devo-me ter esquecido aqui qualquer coisa, mas vê que eu só queria... queria só dizer que em relação ao Sporting, tantas vezes vos acusei certos sportinguistas de modéstia a mais, creio que nas últimas semanas do contacto que tenho com alguns sportinguistas e também de alguns leaks que foram sendo lançados na internet, ainda que sejam linguagem corriqueira no futebol, denotaram alguma taxa de basófia acima do desejável. Ainda que, para quem disse vamos rebentá-los, como se ouviu no Praia no Parque há umas semanas, quem viu o lance de Santos Justo com o Galeno e o Diogo Pinto, o soco da Eva Nilsson, Foi nesse sentido. Nesse sentido, o plano estava bem estudado. realmente rebentaram-nos. E uma nota final para o fair play: houve guarda de honra quer para um lado, quer para o outro, o que mostra, acho que foi uma boa forma de terminar a época 23-24 entre dois clubes que nos últimos anos têm dado muito acesos. Se bem que o Rubén Amorim, o primeiro a fazer guarda de honra foi o Porto, para o Sporting. Sim. E o Rubén Amorim veio dizer assim, quando a equipa que ganha é mais fácil fazer guarda de honra que perde.
mas acho que não obstante, acho que é um momento bonito e que devíamos ver mais vezes do que aquelas que vemos. E Sérgio também cumprimenta Frederico Varandas, algo que não tinha acontecido no passado, também mostra algum sinal de paz entre ambos. Só dizer antes, eu queria falar do Sérgio Conceição também. Antes disso, só dar uma nota. Estavas a falar do Diogo Pinto, eu também só queria realçar em relação ao Diogo Pinto, porque o rapaz não tem culpa da situação em que foi colocado. Ele começou esta época como suplente da equipa B e acaba a jogar a final da Taça de Portugal. Portanto, ele nem sequer era a primeira opção da equipa B. Ele era quarto guarda-redes da equipa principal. Sim, quarto guarda-redes da equipa principal. Mas eu queria denotar uma coisa ainda assim, e o rapaz, portanto, tem uma idade, é bastante jovem, não tem... O rapaz, o Diogo. Sim. O rapaz, sim. É um rapaz. Sim, é um rapaz. do que me parece é um rapaz. E portanto, ele começou esta Estás em condições de afirmar que é um rapaz. Sim, para jogar a nível masculino tem que ser um rapaz. Portanto, não, só dizer que, apesar dos erros que ele cometeu claros, quer no penalti, quer no primeiro lance com Evan Nilsson, isto não é um problema que é transversal a todos os guarda-redes do Sporting. O que leva aqui a colocar uma questão, se não haverá também um problema que se transversal aos treinadores de guarda-redes do Sporting, que deveriam prestar mais atenção a este tipo de situações, porque todos os guarda-redes do Sporting têm debilidades ao nível do controle da profundidade. Aliás, o próprio Israel, no último jogo com o Futebol Clube do Porto, desanda numa cena de pugilato por chegar atrasado a uma bola, teve sorte que foi fora de jogo. Mas foi exatamente igual. E o Adam já vimos isto. O Adam já tinha problemas de controle de profundidade, o Diogo Pinto igual, o Israel igual. Portanto, se calhar fica aqui a dica para a equipa técnica de Ruben Amorim, se calhar trabalhar melhor um bocadinho esse tipo de lances. Para já penso que faz muita falta um antigo convidado que passou aqui na nossa casa, Nelson Pereira. E o facto de, não sei se o facto de terem como guarda-treinador é o Vital e o Tiago. Mas é o Vital, a princípio. Pronto. Sim, mas pronto. Pelo menos quando estavam no ativo não foram extraordinários. Em relação a Sérgio Conceição, já antes das eleições falámos aqui do que poderia ser um fim de ciclo, não por aquilo que ele fez em termos desportivos, porque esta época também só parece tão má porque as outras foram todas boas ou muito boas. É uma lenda, deixa o clube, ou aparentemente deixa o clube como uma lenda, como uma absoluta lenda. É o treinador com mais jogos, é o treinador com mais vitórias, deixa o clube com 11 títulos em 7 épocas, é o treinador mais titulado, é o segundo treinador com mais jogos por um só clube no futebol português, só atrás de JJ, que fez 404 jogos. Em duas passagens. Sim, mas pronto, mas não deixa de o ser. Em 7 épocas faz 6 campeonatos com mais de 80 pontos, o que é efetivamente um grande registro, um ótimo registro. E só também dar aqui uma nota curiosa, que o jogador mais utilizado por ele é o Otávio, e é precisamente a sua perda este ano, que eu acho que tem também, acaba por ter um impacto naquilo que foi uma época menos negativa do Futebol Clube do Porto. Era Otávio, acho que foi o protótipo daquilo que é, eu acho que ele é a própria personificação de Sérgio Conceição em campo, e daquilo que ele queria para os seus jogadores, era Otávio. Dizer por outro lado, a forma como Sérgio Conceição é um jogador é um treinador que nos jogos grandes fez com que o Porto se sobressaísse de grande forma. Ninguém se esquece daquela eliminatória contra a Juventus, em que o Porto faz uma belíssima eliminatória, é eliminado depois pelo Chelsea, mas poderia ter perfeitamente passado, numa época em que o Chelsea é campeão europeu. Dizer precisamente isto, e acho que tu te falavas há bocado daquilo que foi este jogo, que reflete um bocadinho que é Sérgio Conceição, é verdade, mas é verdade por este ponto de que muitas vezes Sérgio Conceição teve mais dificuldade a lidar com blocos baixos do que com equipas do mesmo nível, e foi sempre exímio na preparação dos jogos grandes, adaptou-se sempre muito bem aos seus adversários, leu muito bem os seus adversários, condicionou-os muitas vezes, e portanto é um treinador que deixa efetivamente uma marca em Portugal, é um excelente treinador. Se calhar está ligado negativamente por causa do seu temperamento, mas também aqui, e como já falámos muitas vezes, a culpa é de quem não soube colocar, o Comitê de Disciplina não soube colocar castigos que impedissem. Mas que ontem o próprio também, na última declaração, diz que fez uma nota de culpa a dizer que muitas vezes errou e que não sei se exatamente usou a expressão de pedir desculpa, mas que confessou plenamente que muitas das expulsões foi por culpa dele e que se tinha que moderar. Mas eu sou o perfil das equipas Sérgio Conceição, eu era era das pessoas, dos adeptos de futebol que não estava com esta taxa de basófia em relação ao Sporting, porque acho duas coisas, e estas duas coisas culminaram naquilo que foi o resultado da Taça de Portugal. Eu acho que o Porto de Sérgio Conceição é uma equipa talhada para jogar finais e para ganhar finais, para jogos decisivos,
quando todos os pormenores contam e quando não há margem para falhar, o Porto é uma equipa que gosta de jogar nesses contextos e o Sporting, este Sporting que temos visto nos últimos anos, ainda não é essa equipa. É uma equipa muito mais tenrinha, mais ingênua, mais idealista, uma equipa que precisa de mais espaço para errar e que se sente menos confortável com a pressão de não poder falhar num certo jogo. E eu acho que temos um Porto talhado para finais e temos um Sporting que consegue ser uma equipa regular, com futebol positivo durante toda uma época, mas não é uma equipa mentalmente ainda talhada para este tipo de jogos. Em última instância, se quisermos, isso é a identidade de cada um dos jogadores e dos clubes, do próprio Porto, enquanto instituição, e do Sporting como instituição. E acho que isso ficou muito bem patente. O Porto com menos, na minha opinião, se eu sou contrário, o Porto com menos um teria uma atitude diferente do que ela teve o Sporting. O Sporting fechou-se e defendeu com a competência que também os foi a jogadores estratégia. naturalmente têm, porque são bons jogadores. Mas não teria este tipo de erros que cometeu o Sporting, por exemplo. É a minha visão, porque acho que o Porto é uma equipa de finais e o Sporting é uma equipa com futebol mais idealista, mais ingênuo, mais positivo. Já cada um tem as suas coisas já boas. o é de base, e ainda mais ontem sendo um jogo tão... Sim. Tão... Uma equipa também menos matreira, menos cínica. Tão finalista como foi o de ontem em todos os níveis. Direção, corpo técnico, muitos jogadores. Não deixa de ser simbólico também com o gol da vitória de Taremi. Portanto, tudo isso acho que contribuiu para que o Porto vencesse. É uma lenda do clube. Mas sim, vamos passar então aqui ao tema primavera marcelista, como já está. Como é que... queres ir já aí? Pensei que ias à seleção. Vamos à primavera. Já, portanto, estamos nela, não é? O presidente Rui Costa deu então uma entrevista às várias televisões e órgãos de comunicação social, onde falou sobre vários aspectos da época. Essencialmente o que foi mais falado foi a continuidade de Roger Schmidt. Ricardo, o que é que tu achaste desta entrevista? Antes de entrarmos, estive ali a recolher algumas das frases fortes do presidente Rui Costa. E portanto, por isso é que estou aqui a olhar para o tablet. Eu não tenho agenda de ninguém, a não ser a minha própria. Muitas cartilhas? Não, felizmente. Alcarnidão, não igual carnidão. Felizmente não tenho. Rui Costa disse algumas frases que me parecem que são assim as frases mais fortes. Disse que Schmidt não sai sozinho, saiu acompanhado pelo diretor de futebol quando se fez aos adeptos, que nunca falou com o José Mourinho, nem nunca teve uma abordagem como tal. No entanto, pensou nele pensa sempre nele como treinador, logicamente. Com um jogador como Di Maria no plantel, mais do que impedir o crescimento de outros, é ajudar ao crescimento dos mais novos. A julgar, pelo menos pelo aquilo que foi a época, não me pareceu muito interessado nisto. Tanto era a relutância em sair e em tirarem-no, que os negócios que o Benfica tem são todos transparentes. Acho que isto... há piadas que se fazem sozinhas. É um sinal, quanto ao scouting do Benfica, disse que é um sinal, isto porque Pedro Ferreira e a sua equipa foi contratada pelo Nottingham, certo? Para reforçar o clube inglês, onde está o Nuno Espírito Santo, e o presidente Rui Costa disse que é um sinal de que estão a fazer as coisas bem, porque senão outros clubes não vinham cá pagá-los a peso de ouro. E acrescentou à frente: dito isto, as pessoas não devem ficar preocupadas, eles não saíram por incompetência, muito menos o scouting fica vazio com estas saídas. É gerido, como sempre foi, na minha gestão, por Rui Pedro Brás. E que estas saídas são colmatadas internamente. Eu não sei exatamente quais é que são as funções do Rui Pedro Brás, nem as suas habilitações, pelo que li tem um MBA em Gestão e Administração de Empresas Desportivas. Não sei se isto são competências técnicas suficientes e peço já desculpa se não forem, mas nós habituámos todos, o até há pouco tempo adepto da Juventus, habituámos-lo a ver na televisão portuguesa a fazer comentário especializado em mercado de transferências. Hoje, ao que tudo indica, é líder de scouting do maior clube português. Eu acho que confundir estas duas coisas é como dizer que a beira da estrada e a estrada da beira são a mesma coisa. As palavras são semelhantes, mas eu acho que são coisas muito, muito distintas. Quanto a Gyökeres, o melhor jogador da Liga este ano, o Rui Costa disse: na altura não precisávamos de um avançado porque tínhamos Gonçalo Ramos.
É a mesma direção que diz que compra para 2 a 3 anos à frente. E que depois gastou 20 milhões em 2 vezes, uma para o Cabral e para o... Gonçalo Ramos chegou muito depois do Guioqueres chegar ao Sporting. Estamos a falar de dias. Que diz que muitas vezes se compra para se antecipar aos adversários, que a mesma direção, presidida por outro dirigente, na altura Luís Filipe Vieira, porque o resto dos quadros são muito semelhantes, dizia que via 10 anos à frente. É a mesma que tem Guioqueres sinalizado, e disse que também, se forem lá ver, também lá tinham o Messi sinalizado, mas não consegue antecipar aquela que é a maior venda dessa época, que é Gonçalo Ramos. Eu acho isto, no mínimo, estranho. Para quem vê tão à frente, acho mesmo muito estranho. E depois, quando lhe perguntam sobre os 100 milhões investidos, diz que muitos destes 100 milhões foram para antecipar o mercado. Não sei qual. Não sei que mercado é que se antecipou e que investimos... Para este ano. Se calhar é do ano passado. Investimos 100 milhões de euros em ativos. Também tratar os jogadores como ativos também acho que não é o termo mais adequado. Que são ativos do clube e serão mais-valias no futuro. Sinceramente, acho que há aqui uma certa... Posso ser só eu que está a ver esta incoerência, mas dizer que se vai antecipar e depois diz que não se precisa quando se vai vender, só soube o quê? 2 dias antes que ia vender o Ramos. Toda a gente não sabia que o Ramos ia sair. E por fim, o facto de ter sido João Neves a ir pode ter incomodado muita gente, mas não incomodou o João. Isto na sequência do falecimento também do João Neves, ele ter falado depois do 5-0 no Dragão. E acrescenta, e vocês não conhecem a personalidade e o caráter do João. Eu acho que seja qual for a personalidade do João, será sempre a de um rapaz de 19 anos que perdeu a mãe, acho eu. Mas se acham que isto não é condição suficiente para se apresentar numa conferência de imprensa depois de levar 5-0 no Dragão, deixo para reflexão. Portanto, acho que foi uma conferência de imprensa, mais uma vez, à imagem daquilo que tem sido a de Rui Costa. Continuo a ter admiração por ele, a gostar muito daquilo que ele foi como jogador, a achar que tinha um papel super útil para o Benfica. Acho que ele sim deve perceber um bocadinho mais scouting do que alguns que lá estão. E acho que o facto de ser o telemóvel do Rui Costa a ligar em certos clubes deve acionar alarmes que de outras pessoas não aciona. Agora, foi mais umas declarações a ficar no ninho. Isto não é nem sim nem não. Em altura que se pedia uma palavra de ordem, senti um discurso muito morno, e muito pouco assertivo. Eu acho que muito pouco assertivo. Muito redundante. É particularmente estranho que ele diga que não foi buscar o Guioqueres, por exemplo, porque tinha Gonçalo Ramos, quando o Guioqueres veio na mesma leva, alegadamente, de scout do Tankstead, e a opção foi Tankstead, que foi comprado quando havia Gonçalo Ramos e quando havia Musa no... Mas o Tankstead veio na mala. Sim, mas não obstante, é um ponto de lança que ele por cerca de 10 milhões... E que deixa escapar também, uma nota também para Santiago Jiménez, que, sim, mas muito, ao que se sabe, estava muito mais sinalizado para integrar as fileiras do clube, mas se somares Márcio Leonardo e Artur Cabral e Tankstead, sim, claro, que prefazem para aí 20 golos esta época, se tanto. Sim, tem 4 golos, o jogador custou 10 milhões. Tem tantos golos como o Otamendi. Sim. Isso porque marcou na última jornada. Tem menos golos que o Coates na época. Vem por cerca de 10 milhões, na mesma altura em que podia ter contratado Guioqueres e não o contratou, e quando havia Gonçalo Ramos na mesma. E, portanto, quer dizer, estas afirmações fazem muito pouco sentido quando uma pessoa normal vai ver os factos e percebe que uma coisa não cola com a outra. E estava sinalizado, e o Artur Cabral não estava sinalizado. Portanto, isto quando se fala do scouting... Não sabes se não estava sinalizado. Do scouting sair... O que consta é que Artur Cabral veio por causa do treinador. O treinador é que tinha sinalizado. E Artur Cabral veio porque o Benfica perdeu o timing de mercado e era entre ele e o... Mas foi validado pelo scouting, pelo treinador, pelo Rui Pedro Bastos, foi validado por essa gente toda. Pronto, mas isso é uma resposta que tinha que ser dita. Estou a perguntar, eu não sei. Mas é assim, eu não quero acreditar que num clube profissional como o Benfica, e ainda por cima, como tu sabes, estivemos na pós-graduação e tivemos inclusive uma aula com o diretor de scouting do Benfica, há uma estrutura que foi melhorada, e ele próprio referiu isso, uma estrutura muito melhorada, portanto não faz sentido que um clube como o Benfica, que investe para melhorar o seu departamento de scouting, depois não aproveita, ou que nem sequer ligue ao departamento de scouting quando se trata de identificar um jogador para contratar. Porque não me parece que também tenha sido o Rui Costa. Eu conto muito, acho que o Roger Schmidt pode ter dito, olha, eu já apreciava o Artur Cabral. E alguém foi ver e deram o ok. Mas também já não havia grandes opções, havia o Lucas Beltrán.
Não havia, o mercado estava praticamente Mas fechado. a mim o que me causa estupefação é que é a mesma direção, são as mesmas pessoas que dizem que vêm há 2 ou 3 anos, que investem 100 milhões para a frente, que têm uma estrutura que vê Mas que está há ali já 10 não era anos para a à frente frente, dos mas outros. ali não era para a frente, ali era para o Mas- momento, mas ali então, tinha que ser um não ponta de consegue, lança para o momento. mas não consegue antecipar que vai sair Gonçalo Ramos Claro, e quanto é, claro, e quanto é que isso vai não, encaixar com ele. Isso eu discordo contigo. Não consegue há nenhum antecipar clube isso? português que faça um grande investimento de tapar um buraco que ainda não foi feito. Isso não há nenhum, não mas conheço, não, mas não há nenhum mas- negócio. mas não é- Tu chegas ao pelo mercado de verão, mesmo. tu sabes quais são os seus ativos que Sim, podes mas vender. tens o exemplo do Sporting com o Mateus Nunes, tens exemplos do Porto com o Otávio, ou seja, reações são reações pós. Há reações do clube pós acontecer, não há. É falta de não há- planeamento. não Mas há- isso é falta de assim, planeamento. Não, Isso tu é não falta podes de dizer que planeamento. o Benfica chegava a junho e espetava 40 milhões no Rimenas porque achava que o Mas Gonçalo não é em Ramos ia junho, sair. mas não é em junho. Não, Para já o mas Benfica fazia sempre muito mais com a o venda Castelha- do não, Gonçalo Ramos do que com a O compra negócio do Gonçalo Ramos é feito jogador aqui como o 10 de Guiocas. agosto, 8 de É agosto, antes 9 de da agosto, supertaça. 8 de agosto, 8 de Antes da agosto, supertaça. 8 de agosto. O mercado em junho já estava a movimentar, no início de junho passado já estava a ser movimentado. Certo. São 2 meses, 2 meses e meio quase, ou seja, em 3 meses de mercado, digamos assim, faltava menos Faltava de um mês para menos de acabar. um sexto do mercado de transferências. Mas não sei se é tanto tempo. Mas quer dizer, Não, para não além do venham António isso- Silva que essa sairia, conversa, o desculpa. Gonçalo Ramos era o Eu principal acho que ativo do Benfica. mas tu não para podes, vender tu no não podes mercado. atravessar para o mercado. Não é atravessar, sem- mas é prever, é ter uma capacidade de previsão. Mas como? E que é que- Não, porque qual era a as sugestão propostas da não chegam atuação? no dia anterior à venda do jogo. Claro. Propostas Mas chegam 2 semanas antes, o 3 Gonçalo é semanas vendido dia antes. Há uma 8. negociação. Obviamente que já anda em negociações há muito mais tempo Mas do não que o sabes se dia as 8. negociações vão ao Porto. Aliás, até se o PSG fosse o único pretendente, Para mim, o único... tu não podes vender, para mim, tu não podes especular, não tens manobra financeira para especular esse Repara, modo. o Sporting Eu aí está- não o concordo. Sporting Discordo está completamente. completamente central para compensar o aliás, Diamante que vai sair no verão com toda a Aliás, só para não estarmos a falar de É por cima, isso. aliás, só outra vantagem... de Não há poder- nenhum negócio no futebol português em paralelo Outra com isso. vantagem, mas uma coisa, tu estás a antecipar uma venda de 60 milhões para comprares uma de 15 ou de 20, não é Não, se tu 60%. falaste de Santiago Jiménez, não é se tu falaste de 60%. Santiago Jiménez, Estou a falar do Guiocas, estou a falar dos jogadores, não tem que ser necessariamente 25 o milhões também Santiago. seria na mesma uma Agora, aquilo transferência. que eu te quero dizer, até te vou dar outra vantagem do que é comprar antes de antecipar uma venda. A partir do momento em que o Benfica espera que entre o dinheiro, ou que saiba que vai entrar dinheiro, automaticamente o jogador que quer ir comprar torna-se mais caro. Imediatamente Mas- assim. mas o contrário Porque o clube Então, mas vendedor... tu queres saber, ao contrário acontece igual. Porque o clube percebo o que vais dizer. vendedor Sim. sabe que o Benfica tem dinheiro em caixa e, portanto, automaticamente Então e sobe a parada pensa ao para o jogador. contrário. Então eles compram, o Benfica acaba de investir no ponta de lança, o que é que acontece? O PSG, ou o clube está a anunciar o Benfica, sabe que o Benfica agora precisa do dinheiro, porque já foi comprar um substituto. Também tem, isso funciona das duas formas. Isso também O dá que para estou os a dois dizer é, lados. Mas quando estás a falar de um clube como o PSG não ou há com registro, uma mas venda não há como o registro. Gonçalo, Mas não há registro de que nenhum... até isto porque, é uma- até porque o clube já eu o acho quer que não vale a mesmo. pena estarmos a chegar aqui, porque eu acho que isso nunca aconteceu, nem vai acontecer no futebol português. Nota. O Sporting este ano o que é que está a fazer? Foi buscar um central para compensar o Diamante que vai sair no verão, com toda a probabilidade. Sim. Porquê? Porque sabe que é um jogador que tem interesse e vai fazer por vender o jogador. Vai buscar um avançado a prever uma possível saída do Guiocas e se o Guiocas não sair, compatibilidade. Não, mas do jogador. eu acho que isso já estava dentro dos critérios do Sporting ir buscar aquele central. Não, o central chega porque vai sair o Diamante e Inácio ou Não, um dos dois. mas ele sabe, e para além disso, o Sporting tem dois centrais no mercado. Sim. Não tem só um. Mas lá está, mas o Benfica tinha o ponta de lança titular que ou saía o ponta de lança titular ou ia sair um central, que era o António Silva. O Benfica tinha duas opções no mercado que eram completamente distintas. O Benfica não se podia atravessar no mercado. Imagina que depois surgiu uma proposta. Já se sabia, e recusava pelo António. Imagina que- já se previa há muito tempo, já se falava há muito tempo que era o não há Gonçalo. no modelo negocial em Portugal capacidade para fazer esse tipo de negócios. Digas-me o que disseres, isto não é o Manchester City, pode comprar 3 ou 4 igual. Não é? Isso nunca aconteceu nem vai acontecer. Desculpa. Mas foi uma reação Não acho que aqui tardia. o Benfica tenha culpa. Foi uma reação tardia do Benfica ainda assim. O Gonçalo Ramos é vendido no início de agosto. E uma má o Benfica já abordagem ao falava a meio mercado. de julho. E uma má havia abordagem ao uma mercado. proposta. Tal como foi. Não, eu acho que tu tal como possas- se quiseres, tu possas a abordagem dizer. que foi feita ao lateral esquerdo é nos mesmos moldes, também foi muito debilitada. mas A forma como atacou. Já ia sair o Grimaldo. A forma como atacou o mercado, a forma como não consegue renovar com o Grimaldo e depois a forma como gasta 14 ou 15 milhões, 14 milhões que eu, em Jurasek, como à última da hora no mercado vai buscar foi Bernardo. foi mau mercado. Isto tudo é, aliás, é das poucas coisas que o Presidente Rui Costa assume, é que foi um mau planeamento. Mas obviamente É foi ele uma próprio. planeia. Mas eu acho que na Agora, questão tu específica dizeres, do ponta de agora lança... tu dizeres-me que muitos destes investimentos, destes 100 milhões investidos,
foi para antecipar o mercado, eu acho que é incoerente com aquilo Não. que depois se refere às jovens promessas que o Benfica tem andado a comprar. Sheldrup, Prestiani, sim, exatamente. Rolaiser, o Morato já há uns anos, o Benfica já adotou este modelo, não vem de agora. Mas não vem de agora este modelo do Benfica, que é o modelo de antecipar-se e ir buscar jogadores Quantos deles deram? Isso não interessa, é um modelo de negócio. É um modelo de negócio, como no Real está a resultar. É o que é, vale o que vale. Vale o que vale. Um bocadinho diferente, mas sim. Mas também o Sheldrup foi, eu até ia agora referir, o melhor jogador da Liga Norueguesa. E fez uma época. Aliás, nós falámos aqui, fez uma pré-época extraordinária, na altura até surpreendeu-me ele não integrar a época. Mas se o Benfica tem capacidade financeira superior à dos outros, há de ter que canalizar o dinheiro de alguma forma. E essa também é uma boa perspectiva. O Benfica neste momento tem uma geração na formação que aparentemente não tem ali nenhum grande jogador a despontar. Portanto, o Benfica antecipa-se e vai buscar ao mercado os jogadores que identifica como custo-efetivos, com potencial de valorização, e eu não vejo aí nenhum problema. O problema não está nesses jogadores. Não está nesses jogadores. Já começámos aqui, foi tudo. O Bernat foi um azar. É um jogador que tinha 40 e tal jogos numa época. Não era má contratação. Não sei se é azar. Agora, essa questão do Gonçalo Ramos eu achei que o Benfica, por outro lado, devia ter tentado acelerar as negociações com o PSG e não vice-versa. E não antecipar uma compra de um ponta de lança. Mas também era uma situação em que era o único ponta de lança do Benfica, tirando do Musa, que não é a solução. Não, e tem que ser. Sim, mas quer dizer, nenhum que acaba por ser a aposta maior na época. Pronto. O que eu acho é, dessa entrevista, o que eu retirei do Rui Costa foi uma meter a cabeça no cepo por Roger Schmidt. Que é... mas assume o projeto. Exatamente, é isso mesmo. Revela muita personalidade do presidente, assume um projeto, porque também não quer ser um presidente de cada treinador uma época e andar sempre aos e baixos. E emprenhar pelos ouvidos. E se cair, cai de pé, ou seja, se cair, assim eu acho que isso o Rui Costa seria, se calhar seria ainda pior, e foi o que ele disse bem, que o mais fácil seria mudar, porque toda a gente quer que mude. Sabe a coisa que eu venho a criticar à muitas vezes do Benfica é não ter um projeto de todo. Consoante sai eleições, consoante sai a necessidade de vender, vai mudando. Agora, vamos ver se isto é um projeto furado ou se não é. Faz 2/3 de uma época excelente, faz um fim de época do ano passado algo periclitante, e esta época para mim é uma época de... Já falei na semana passada aqui o que é que achava, ou há umas semanas. Muito abaixo das expectativas. Portanto, ele é coerente a dizer que quer avançar com o Schmidt e que confia no Schmidt. Por isso é que lhe renova o contrato do ano passado. Mas o que eu estou a dizer é, o projeto rege por certas linhas orientadoras e certos objetivos e certas metas. Que projeto é este que o Roger Schmidt está a liderar? É da aposta nos jovens e catapultação da formação? Não me parece. Já o foi. Com o João Neves e António Silva, mas também é o que o Benfica tem. E agora tem. O Central e o Tomás Araújo. Mas não são apostas efetivas de treinadores, são jogadores de segunda, terceira linha e quarta linha. Não. Sim, o Tomás Araújo é o quarto central do Benfica. Não, atualmente já é o terceiro. Atualmente já é o terceiro central. Sim, para mim será o natural substituto de António Silva. Ainda assim, resta saber se é este o projeto do Benfica com o Roger Schmidt. Catapultar jovens, ir buscar jogadores que ainda não estão totalmente afirmados e fazê-los mais valias, ou ir buscar jogadores mais estabelecidos que depois garantem uma equipa mais competitiva. Acho que é uma mescla disso tudo. Acho que é um projeto europeu ou não é um projeto europeu. Acho que é uma mescla disso tudo, e teoricamente o plano até... Essa coisa que eu não duvido é que o Rui Costa percebe futebol, não é? Portanto, mas fala-se o projeto, mas eu ainda não percebi que projeto é este que o Roger Schmidt quer liderar e quer levar para a frente. Parece-me claro. Porque parece uma equipa que nestas épocas foi muito errática. Não, parece uma equipa ter 17 jogadores feitos e cerca de 6, 7 de formação. Ou seja, ele prefere investir, quer financeiramente em salários, quer em transferências, comprar 16, 17 jogadores de grande qualidade, de tarimba, seja os Enzos, seja os João Mário, se o considerarem, seja os Di Maria, seja o que for, fazer um núcleo desses jogadores e depois ter 6, 7 jogadores de formação para integrar o plantel. Eu acho que isto é a gênese da ideologia de Rui Costa com Roger Schmidt. Agora, no primeiro ano correu muito bem, durante cerca de 2/3 da época, e este ano foi o que se viu. Foi uma ausência de planeamento total, foi um guarda-redes que, ainda que, a meu ver, tenha grande qualidade, não me parece que tenha... Ou seja, parece que me deu casas a mais para aquilo que se esperava dele. Foi a desgraça que foi nos laterais, foi um ano abaixo das expectativas
de António Silva, foi uma indefinição do meio-campo, excetuando João Neves, brutal. O Benfica acaba por não saber qual é o meio-campo do Benfica ao longo da época. Foram as alas também, excetuando Di Maria, que esse tinha que jogar. Já falámos aqui. E o ponta de lança, vale o ponta de lança, os números que apresentam, que nenhum convenceu. Portanto, o Benfica foi uma instabilidade ao longo do ano todo, uma indefinição, fruto da falta de planeamento. Já agora deixa-me falar só aqui para concluir isto, 1 minuto, que é só dizer, que ainda não dei a minha opinião sobre a entrevista do Rui Costa, a.k.a. Marcelo Caetano. Não, só dizer que foi uma entrevista institucional, um discurso completamente previsível em todos os aspectos. Não trouxe nada de novo, nenhuma surpresa. Tudo aquilo que ele disse era aquilo que eu esperaria que o Rui Costa dissesse. Agora, é muito claro isso, há um projeto e isso aí é que acho que os adeptos de futebol, no geral, têm que se adaptar. Os clubes estão a profissionalizar-se, os clubes já não são geridos familiarmente ou amadoramente como foram durante muitos anos, e os clubes estão cada vez mais profissionais, têm uma estrutura cada vez maior, mais diversificada, com mais áreas específicas que trabalham dentro de um clube. Uma equipa técnica já tem, não é só um treinador e 2 adjuntos, tem N especialistas nos vários campos e, portanto, não há aqui apenas um culpado, ou é o Rui Costa ou é o Roger Schmidt. Não é assim que funciona. E as pessoas têm que perceber isso. E, portanto, o Rui Costa assume o projeto que foi ele que construiu, o treinador que ele foi buscar. E que ele, ou seja, aqui das duas umas, há eleições para o ano, ou fica com o Roger Schmidt e assume até ao fim, ou despede-o com todo o dinheiro que tinha que pagar por ele, por uma renovação que foi ele que assumiu logo na primeira época. Portanto, das duas uma, ia sempre ser uma decisão polémica. Fica com o treinador, eu revejo-me nessa decisão, assumo aquilo que é o projeto que ele tem para o Benfica e que, como tu referiste bem, é pegar na formação. O Benfica neste momento não me parece ter mais jogadores do que aqueles que estão no plantel principal para assumir a formação, portanto também é um bocado como o Sporting, também secou um bocadinho. Este ano o Matheus Fernandes foi lá fazer aquela época, é o único que me parece que vai dar o salto. Isto faz parte, o Porto agora é que tem uma nova fornada, isto tudo bem, faz parte do futebol. Agora, esta segunda época fica marcada, porque reparemos, o primeiro mercado do Benfica, de Roger Schmidt no Benfica, é bastante elogiado. O Benfica varre todo o entulho, salvo seja, e que por respeito de todos os jogadores que foram embora do Benfica, mas varreu o plantel completamente. O Benfica tinha plantéis, tinha 40 jogadores, 40 e tal jogadores, e reduziu o plantel para aquilo que era o que o treinador queria. Chega à segunda época e, como já falámos aqui, eu não me vou estender, houve más opções, quer por desalinhamento entre o scouting, entre o presidente, entre o treinador, entre não prever aquilo que é o treinador e aquilo que é o treinador que o Benfica tem à frente do projeto, e portanto há uma culpa que não é só nem do Roger Schmidt, nem do Rui Costa, nem do departamento de scouting, é de todos, é assumido e tem que passar para o próximo ano e logo se vê, porque o Sporting também passou de uma época em que faz um mercado desastroso, onde faz um mercado cirúrgico e é campeão. Portanto, o futebol é assim. E é só isto que eu queria dizer. O discurso do Roger Schmidt não me surpreendeu, era do Roger Schmidt do Rui Costa, foi aquilo que foi, era o que se estava à espera. Portanto, vamos passar a falar um bocadinho da seleção. Pronto, o que é que vocês acham daqui de todo o alarido que foi feito à volta da convocatória? Zé? Não, acho injustificado o alarido porque, enfim, quem não achasse que ia ser esta convocatória, mais jogador, menos jogador, também estava muito enganado. O Roberto Martínez é um treinador também sendo inovador nos processos que mete em jogo e na forma como aborda os jogos, um treinador muito ofensivo, é um treinador também conservador nas suas escolhas e o que se percebe já. Cada vez mais os selecionadores são assim, cada vez menos a seleção é uma roleta russa de convocatória para premiar o jogador que joga melhor naquele mês. Portanto, cada vez há mais um projeto, uma lógica de grupo e o Roberto Martínez quer consolidar isso. Nesse sentido, o que me choca mais é a convocatória Pedro Neto. Acho que não faz absolutamente sentido nenhum. Um jogador que desde março jogou 12 minutos, tem 3 golos ou 4 golos marcados esta época. Pronto. E a grande justificação é que vem fresco, não é? Porque eu se tiver uma época toda assim... Também vai fresquinho, Zé, também não quer lá ir. Era mais ou menos a mesma teoria usada para o William. E também é um jogador polivalente, porque joga nas duas alas. Portanto, um extremo que joga nas duas alas é inédito. E a ponta de lança não se encontra mais lado. Ele também fala que pode assumir a nova. Sim, Pedro Neto é ponta de lança, nunca ninguém viu, pelo menos nunca vi, mas podem sinalizar esse jogo e eu vou ver. É como diria Frederico Varandas, Rezé e Bolazzi são os próximos pontas de lança. Não sei se não jogou na Sub-21. Pronto, mas quer dizer, o Pedro Neto parece-me uma escolha, é o outlier, é o joker, faz parte, acho que, enfim, não mostrou predicados suficientes esta época para ser convocado.
E depois há toda a questão, Paulinho, Nuno Santos, Pote, Trincão, porque é que não vão, nenhum deles vai. Eu acho que é muito aquela história de entrevista de emprego. Eu vou a uma entrevista de emprego com 18 anos e quero trabalhar como engenheiro, não é? E a pessoa tem 3 anos de experiência e eu tenho 0. E continuo em entrevistas de emprego até aos 25 anos e continuo com 0 anos de experiência e a pessoa continua a ter 3 anos de experiência. O Pote e o Trincão têm 0 anos de experiência e vão continuar a ter até aos 30 e tal anos se nunca forem chamados à seleção. E, portanto, o que disse o Roberto Martínez não deixa de ser... Ainda que Pedro Neto também não tem experiência. O Pedro Neto tem menos experiência do que Trincão na seleção. Porque Pedro Neto tem 5 jogos e Trincão tem 7. Um jogador de fora não pode ajudar a seleção, já sabemos que era esse, por isso que o Pedro Neto é convocado. Neste momento os jogadores de fora e lesionados podem ajudar a seleção, que não deixa de ser curioso. Acho que ainda assim não é a convocatória final esta. Vai haver lesões. E o que eu gostava... Ainda veio o Totti Gomes. Exatamente, se calhar o Pedro Neto lesiona-se e depois entra o Totti Gomes, porque faz sentido também. O Pepe entrou... Se tivesse visto ontem o jogo, se calhar Eduardo Quaresma merecia mais do que Totti Gomes, mas sim. Essencialmente era isso que eu queria dizer. Portanto, não me choca que Pote, Trincão, estes jogadores de Sporting que se falou muito durante esta semana, não sejam convocados, era mais do que previsível. Estranho completamente a convocatória Pedro Neto. Depois há jogadores que eu gosto menos e quem eu gosto mais e que podiam estar ou deixar de estar. Mas achei curioso esta justificação do Roberto Martínez de que nunca vieram, não era agora que vinham estes jogadores. Se nunca forem convocados, nunca vão poder estar numa fase final de um Euro ou de um Mundial. Mas pronto, podemos aceitar. Acho que na cabeça do Roberto Martínez fará sentido e, portanto, já mostrou também alguma qualidade como selecionador e vamos ver, esperar que seja esta equipa que vai levar Portugal ao sucesso no Euro 24. Posso? Podes. Eu selecionei aqui só alguns jogadores que são os mais caricatos. Acho que pronto, a seleção, quando até tínhamos feito a seleção, nós falhámos por 2 jogadores, o caso foi do Guerreiro pelo Nelson Semedo. Sim, nessa nem conta bem, pronto. Que achávamos que recuperava, um bocado à semelhança do Pepe, também falhou a final, pode estar daqui a uns dias, e foi o Mateus Nunes pelo Pedro Neto. Pedro Neto não me vou alongar mais, quer dizer, estamos a falar de um jogador com uma média de 72 minutos por jogo, equivalente a 19 jogos completos esta época. Portanto, uma época muito abaixo daquilo que... Ainda que seja um jogador que eu gosto. Por comparativo, que eu acho que é o maior comparativo que se deve fazer é com o Pote, no caso de Pedro Neto, ainda que não seja um jogador parecido, acho que a vaga devia ser substituída pelo Pote, que fez 49 jogos, 18 golos, 16 assistências, campeão nacional. E o Pote sim é polivalente, uma preponderância brutal naquilo que foi a manobra, não só ofensiva, mas também em alguns momentos defensiva do Sporting, ao longo, não só deste ano, mas dos últimos anos. Portanto, para mim, Pote é o grande e único, não quero dizer o único, mas dos únicos injustiçados, injustiçados de não marcar presença. Para mim, do Sporting, é o único que é injustiçado de não marcar presença, é o Pote. Quanto ao Trincão, acho que já falei, quando falei da taça, que se a dúvida for entre ele e o Chico Conceição, para mim, iria sempre Conceição, precisamente pelo que disse o Roberto Martínez, é um espalha-brasas, porque nem um nem eu tinham sempre para ser titular, será sempre para mexer com um jogo, e portanto eu nessa ótica vou preferir sempre Conceição ao Trincão para mexer e para agitar com o jogo. Mateus Nunes custa muito vê-lo de fora, porque acho que é um jogador extraordinário, percebo a pouca utilização, mas para umas coisas a pouca utilização tem que valer, para outras também. Prefere o campeão da Arábia Saudita, Rubén Neves, ainda que faz uma grande época, 53 jogos, 8 golos, 15 assistências, são números impressionantes, a Mateus Nunes, que é o campeão da Premier, que só faz 31 jogos e 5 assistências. Sobretudo o Mateus Nunes faria sentido por trás de coisas que mais nenhum outro médico e depois também é outra coisa, que é, se fala tão bem de como é que correu os últimos jogos de março, Mateus Nunes esteve muito bem nessa janela de paragem para seleções. Portanto, há aqui algumas incoerências que, a meu ver, me deixam pronto, mas são opções e acho que nenhuma delas neste caso foi descabida. E depois outra que ninguém fala, talvez seja um pouco polémico, diz ele, não, o Diogo até percebe, mas está mesmo da lesão. Mas é a questão de Félix, toda a gente dá como um jogador que tem que ser sempre convocado,
mas é um jogador que acaba por fazer 44 jogos esta época, apenas 10 golos, 6 assistências. É Apenas 10 golos. o normal de João Félix, que é que começa muito bem e depois vai caindo. Tem um contrato com uma cláusula de 80 milhões que mais uma vez não irá ser acionada e vai ter que voltar. O que é que se tem a ver com a seleção? Vai ter que voltar para o Atlético Madrid, onde tem contrato até junho de 2029. Desde 22 de outubro que não faz um jogo completo e tem uma média de 48 minutos por jogo esta época. Parece-me que Simeone não era assim tão vilão e tão mal da fita no meio disto tudo. Portanto, isto só para dizer que Félix, apesar de ter lives de genialidade, porque tem, ainda agora num dos últimos jogos tem 2 momentos absolutamente inacreditáveis, mas esta assunção de que Félix tem que ir, que é jogador claramente de seleção, e ninguém tocar nesse ponto, a mim causa-me alguma perplexidade. Ainda que eu adoro o Félix, acho que é um jogador extraordinário, mas acho que não mostra a espaços, não mostra de uma forma consistente. E já não se pode dizer só que é o Atlético, ou só que é o Simeone, ou só que é o Chelsea que está mal. Já começa a ser em todo lado. Faz lembrar o Nelson Oliveira, também todos os treinadores eram maus. Com as devidas distâncias. Com as devidas distâncias, obviamente. Eu não ia falar do Félix, pois dizem que eu sou hater e que estou aziado pelo pote, não ia e tal. Eu compararia mais Pedro Neto e Trincão e depois faria ou João Félix ou Pote. Acho que são jogadores, enfim, dentro do género, são os comparáveis. Eu acho que o João Félix não tem suficiente, não mostra suficiente para a seleção. Por essa lógica é o Diogo Jota. Há muitos anos. A época do Diogo Jota, do Diogo Jota resume-se a tantas duas lesões e... Mas é uma questão de lesão. Aqui o João Félix joga a época toda e continua a não mostrar suficiente para a seleção. Mas o que estamos a falar... Mas o João Félix discordo completamente. O João Félix, desde que se... E é o que o Diogo Jota já mostrou na carreira e o que é que Félix mostrou? O João Félix é um avançado. Não é isso que se trata. O João Félix é um avançado. Custou 120 milhões, 126 milhões e desde o Benfica não marca mais 10 golos numa única época. Quer dizer, para avançados são números que não fazem sentido absolutamente nenhum. E é 10 golos em todas as competições, não é 10 golos na Liga. E é consistência. É inconsistente. É aquele jogador... Eu disse que estava a ter esta conversa com um amigo nosso há dias. É aquele jogador que no europeu vai entrar 3 ou 4 jogos, manda uma bola à barra, faz uma beca no outro jogo e depois nunca mais se vê nada do João Félix. Eu tenho convicção se não entrar titular no primeiro jogo. Pronto, mas o João Félix já não é, há muito tempo, não é de agora, há muito tempo já não é jogador de seleção. E estamos a desperdiçar talentos. E não é só ser o Pote, que ser o Trincão, é o Pote, Trincão ou de qualquer. Estamos a desperdiçar talentos que podiam mostrar e que merecem, pelas épocas que fazem e que vão fazendo, estar na seleção e continuam ofuscados por vacas sagradas. Mas são todos. Está toda a gente enganada. Porque continua a toda a gente enganada. O João Félix na seleção tem mostrado qualidade. O João Félix chegou a ir na convocatória de agosto ou de setembro. Jogador nem tinha clube. Não, vou-te dizer um jogador que está na seleção há 4 anos, agora não está, mas esteve lá há 4 anos e não fez rigorosamente nada com a seleção. Ricardo Horta. Não tinha minutos sequer. Esse não tinha oportunidades. Teve bastantes oportunidades. Teve 4 anos a ser convocado. Não teve mais que oportunidades. Para treinar os outros. Pronto, não interessa. Mas o Félix na seleção teve bons jogos várias vezes. E acho que estar a questionar o João Félix... Tu estás-me a dizer 10 golos e 6 assistências, vais ver os números dos avançados portugueses à boca do Euro. Não é assim, não é por aí além. É que nem Bruno Fernandes, ou seja, todos eles Bruno Fernandes que é um médio. Estamos a falar só de números. É o que vocês trouxeram para aqui, números, e falaste das assistências. É regularidade, é a média de jogos por minuto, é há quanto tempo é que não faz um jogo completo, é o número de jogos a titular, tudo isso é época. Pronto, mas João Félix já tem um estatuto na seleção, isso também importa. Mas não conquistado. Só pelos clubes onde há 4 anos que esta é a discussão. Há 4 anos que a discussão é: será que o João Félix merece ir à seleção? Há 5. O João Félix foi convocado em julho ou agosto quando estava a treinar nos juniores do Atlético e mesmo assim é convocado. Houve momentos em que não, mas para uma fase final. E onde no próximo agosto estará provavelmente a treinar também. Tu não tens nenhum jogador com as características do João Félix. Não tens. Que características são essas? Não tens ali um jogador com aquele perfil de segundo avançado, com aquela capacidade técnica, com a capacidade de último passe e dentro da área. E o que é que se tem materializado? Na seleção tem tido bom rendimento. Não tem mau rendimento. Não podes dizer que tem um mau rendimento. Tem um bom rendimento. Não tem um mau rendimento. Mas pronto, eu não vou estar aqui a alongar, porque vocês estão aqui a discutir uma coisa que não... Pronto, estão a discutir o Félix, eu nem estava à espera de trouxer para aqui o Félix. Mas o Duarte está farto, já é isso. Pronto, sobre a seleção, dizer que a convocatória não me surpreende,
nada, não me surpreendeu rigorosamente nada. Nem Pedro Neto, sobre Não surpreendeu porque já falámos aqui várias vezes que da forma de trabalhar de Martínez. Ele chegou e desde cedo fechou o grupo. Sim, mas o Pedro Neto nem é esse do grupo fechado. Basta olhar, queres ver a primeira convocatória dele? Fui buscá-la. A convocatória só mudam 4 jogadores. Curiosamente, Pedro Neto está lesionado, 6 meses, vem de uma lesão de 6 meses, é convocado Estranho, depois. Pronto. Vai Diogo Leite porque vão 6 centrais na primeira convocatória, vai Guerreiro no lugar de Semedo e a única coisa aqui que é mais fora da caixa é João Mário, que entretanto resigna a seleção na convocatória a seguir. E Mateus Nunes, que portanto que foi preterido agora. E o Ricardo não foi? O Horta? Não vai na primeira convocatória, está lesionado. Portanto, há aqui 4 alterações, 2 das quais, uma delas é uma alteração que também acontece agora por lesão. O Pedro Neto estava lesionado naquela altura, portanto o grupo é exatamente, praticamente o mesmo, só abre aqui lugar basicamente para o João Neves, que foi, e para o Chico Conceição, que foram 2 destaques. Portanto, surpreendeu muita gente, menos a mim. Aliás, e estas alterações agora que nós vemos, por exemplo, de levar o Chico Conceição e o Pedro Neto, já vem do facto dele, ao longo deste ano e 3 meses, porque foi só 1 ano e 3 meses desde que ele começa na seleção, ele percebeu que, pelo menos pelos jogos que esteve, que a seleção beneficia muito mais em jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3 do que com 3 centrais e, portanto, daquela primeira convocatória só vai um extremo puro, que é o Rafael Leão. E, portanto, agora fazia muito sentido que fossem pelo menos 2 ou 3 extremos. Sim, e, mas portanto, que estejam aptos sim, clinicamente. claro que sim. Por isso é que eu acho que o discurso dele não faz sentido. Não haveria discussão se Rafa não tivesse renunciado. Pronto, agora, agora, eu acho que ele falar em minutos quando está a falar da convocatória não faz sentido porque vai convocar o Pedro Neto. Portanto, aí... Sim, mas vem com as pernas frescas. Pronto, exato, não faz sentido. Como também não faz sentido, para justificar o Ruben Neves, ele chega a dizer que o Ruben Neves é um box-to-box, que é a primeira... Ele chega a dizer que ele é um box-to-box. Portanto, o Mateus Nunes imagina o Mateus Nunes em casa quando ouviste, não é? Portanto, pronto. Um abraço, Mateus. Pronto, é isso. O Mateus foi, efetivamente, aquilo que eu achei estranho, porque o Mateus é o médio mais diferente de todos os outros que estão dúvida. Ou com uma características, pelo menos, muito diferentes. E que teve muito bem em março, que é uma coisa. E aí eu acho que ele é muito coerente. E depois há aqui uma questão: se ele ao longo deste ano, 3 meses, pouco ligou a jogadores que tinham bons momentos de forma, e do exemplo do Mário Rui, na época passada, em Mário Rui, do exemplo do Beto Tuncal, a espaços do Nuno Santos. Beto há uma aposta aberta. Sim, aqui. sim, há uma aposta, não está esquecida. Mário Rui a espaços, o Nuno Santos a espaços, portanto, se esses jogadores não foram chamados, quando tiveram ao longo, e numa qualificação facílima, não foram chamados para ser vistos em treino, não era agora que iam ser chamados. O Pote não, posso mas o Pote tem a lesão no jogo contra a Atalanta, sim, que até sai a chorar, mas mesmo que ele fosse ia ser convocado nesse momento. Mesmo que ele fosse esse grupo, não ia ficar. Portanto, isso não sabemos, mas que ele, por exemplo, o Chico fica por causa disso, supostamente, porque faz. Mas o Chico é um jogador com aquele perfil que é um grande destaque nessa mas até está ligado a um jogo negativo em que Portugal perde e portanto não acho que tenha sido todo por aí. Não, pode ser treinos também, não sei. Sim, não mas faço pronto, ideia. irrelevante. Com o Chico eu concordo com a convocatória, acho que pode ser uma arma secreta que Rafa nunca chegou a ser na seleção, por múltiplas ou variedíssimas razões, sobretudo pelo treinador que nós tínhamos. Múltiplas e variedíssimas. Mas pronto, isto para dizer que vocês falaram do Félix, mas para mim o jogador que eu tenho pena que não tenha sido olhado e sequer falado por ninguém é Tiago Santos, lateral direito do Lille. Mas há muitos péssimos disso. Não, foi o Nelson Semedo, pelo amor de Deus. Fui jantar com o Couto na sexta-feira, teve 20 minutos a falar de Tiago Santos. Eu desconhecia por completo. Não, Tiago Santos faz uma época de afirmação no Lille, várias vezes na 11 da semana da Liga Francesa. Lille Paulo Fonseca cresce muito em termos defensivos. E convoca-se Nelson Semedo. Nelson Semedo também. Isso acabou por dizer. Mas há um mercado para se fazer. Pronto, é isso. Mas pronto, só para concluir o tema. Mas isso não é tempo para Trincão, porque Trincão também é da mesma agência. Pronto, eu acho que de Trincão, Nelson Semedo. Mas pronto, eu acho que isto é o que é. O treinador assume as suas decisões. Não acho de todo que seja por não ir o Pote ou não ir o Trincão ou ir este e ir aquele, que a seleção vai ser mais ou menos fraca. Até estamos a falar tudo de segundas ou terceiras linhas. O Pote no Euro 2002 é convocado para o Euro e nem sequer joga. Portanto, os 26 é um bocado, pronto,
já se sabe que o 25º e o 6º são jogadores que em princípio nunca contariam e vão lá e pronto. Claro, mas às vezes há lesões, às vezes há janelas de oportunidades também se aparecem, mas frutos da competição. Não justifica todo o alarido que houve em torno desta convocatória. Não me lembro nunca de ouvir tanta crítica. Deste modo, nunca, não me lembro. Quando era o William, digo-te uma vez que houve, foi quando o Queiroz deixou o Moutinho de fora do Mundial 2010. Foi das poucas vezes em que se falou, efetivamente, e lembro-me que houve muita crítica. Mas pronto, deixa-me concluir, só para dizer que isto não é desculpa para nada, não é desculpa para que a seleção vá jogar melhor ou pior. Temos que nos afirmar como um dos 3 favoritos a ganhar esta competição. Em termos individuais, somos das 3 melhores seleções. Temos um grupo facílimo. Temos um grupo onde Portugal tem que passar em primeiro. Passando em primeiro, joga com um dos melhores terceiros. Isso nem parece Portugal, passar em primeiro. Mas é isso. E vai haver podcast até ao final do Euro. E só deixar uma Euro de Portugal. Sim. E só deixar uma nota negativa. Só deixar uma nota negativa para a preparação da Federação. Deixa. Que, perante o grupo de fase de grupos mais fácil de sempre da história da seleção portuguesa, não há uma Croácia. marca amigável. Agora vamos. Não, mas não há uma Croácia na preparação. Sim, mas nos 2 jogos que foram feitos em março, vamos jogar com 2 seleções novamente do nível das que tínhamos no grupo. E perdemos com uma delas. É jogar no 3-5-2 e só dizer isso, que o facto de não nos estarmos a preparar com seleções com nível alto, e basta ver os amigáveis que houve entre grandes seleções nessa altura, leva-me a crer que Roberto Martínez nunca, com pouco teste no 3-5-2, vai chegar a uma fase a eliminar e vai cair na tentação de jogar com 3-5-2 contra uma... Espero estar enganado, ou espero que ele o faça, mas que corra bem, que vai pôr um 3-5-2 a jogar em pleno europeu sem ter feito um grande teste contra uma grande seleção. Mas é só isto. Eu antes de passarmos, queria só, ao contrário do João Félix, que tem números abismais para um jogador de 120 milhões, o Pote em nenhuma época contribui para menos de 25 golos, é bicampeão nacional. Isso do bicampeão eu nunca concordo com esse termo. É bicampeão, tem 2 campeonatos. É bicampeão nacional e ele sim é polivalente. Para mim, um extremo que joga na direita e na esquerda, eu já vi 5 bem, também já chega de falar bem do Pote. Mas quer dizer, o João Félix marca menos 10, não marca mais 10 gols em nenhuma mas época. o Couto tem agenda com o Félix, por que ele se passa assim? O Pedro Gonçalves nunca contribuiu para menos de 25 gols. Só disse que achei estranho. Mas queria só deixar isso. Uma convocatória tem João Neves, Nelson Semedo e Pedro Neto falar do Félix. Não, mas eu acho que o Félix é uma discussão importante. É um elefante na sala. Porque dos outros já toda a gente falou. Exato. O Félix é sempre um elefante na sala, nunca se pode dizer mal. Mas sim, pronto. Porque é importante aquele momento, aquela cueca que depois aparece na bola. Vamos só, antes de passar a... É o jogador de YouTube. Já temos título. O Félix é o jogador de YouTube. Veja o que fez o Félix. Títulos forçados já e tudo agora. Isto vale tudo. Tudo bem sardinhado. Antes de passarmos à lotaria de penalti, só mandar aqui um abraço ao nosso amigo Duarte. O Portimonense está em maus lençóis, não é, Duarte? Ele nem diz nada, ele não diz nada, mas é assim, porquê é que eu estou a falar do Portimonense? Porquê é que eu estou a falar do Portimonense? Não é sobre isso, é porque o adversário do Portimonense é o Aves. E fui ver a Liga, estava a pesquisar sobre o Portimonense versus AVS, eis que descubro que o AVS não se chama AVS. E esta aqui foi a minha grande descoberta da semana. O AVS, o símbolo é AFS, nas redes sociais é AFS. A Liga trata como AVS, mas o clube identifica-se como AFS. Portanto, aqui acho que é o quê? Aves de Futebol SAD, não é? Não, é Associação de Futebol, não sei de quê. Pronto, mas o S deve ser de SAD. Eu acho que sim. Não, isto supostamente é o nome do clube. AVS é o nome da SAD, AFS é o nome do clube. Agora vais ao site e AVS Futebol SAD. Isso é o nome da SAD, mas o nome do clube é AFS. Não, o nome do clube é AVS. Não, a sigla do clube é AFS. AVS Futebol SAD. Não. É. Não é? É. Então abre lá o site, olha ali. AVS Futebol SAD. AFS, ok, está bem, está certo. Nem tinha parado nesse pormenor. Mas podes continuar a falar do AFS. AFS, pronto, exato. AFS mas pronto, passando então... Pronto, era só este. Por exemplo, aqui está mal. É AVS Futebol SAD e não AFS. Estás a ver? Eles é isso, está aí uma incongruência. Eles nem sabem identificar-se. Pronto, fica aqui o problema da identidade do AVS ou AFS. Um grande abraço para o nosso amigo Jorge Costa. Vamos estar contigo, Duarte, no próximo fim de semana. Dia 2, não é? Grande jogo. Boa sorte para o Portimonense e para o AFS. Vamos passar então a nossa lotaria de penalti. Lotaria do penalti.
Bem, vamos então passar à autoria do penalti. Trouxe aqui um joinho do 0-0. Vocês convido-vos a ir ver o quiz do 0-0 aqui sobre os jogadores com mais internacionalizações de Portugal. Vão dizer à vez, quem errar a primeira vez 2 vezes perde o jogo. Portanto, vamos lá. Ricardo. O primeiro é o Ronaldo. Aí está, Cristiano Ronaldo, está certo. Segundo. Vou dizer João Matinho. Pronto, está certo. Agora é fácil. Ricardo. Eu diria que o 134... Estou entre Fernando Couto e Luís Figo. Diria Luís Figo. Está errado. Um erro para Ricardo Quinteiro. Passa para mim? Sim. Eu vou manter Pepe. Vou olhar um bocado... E mantens muito bem. Então, não é o Pepe. É o Pepe. Como é que não está a dar aí? É o Pepe. Não está a dar? Não é PP, é Pepe. Que é gana? Não está a dar? Então não é Figo, não é coisa? Tem que ser. Tu não sabes. Eu sei, eu tenho aqui as respostas, mas eu tenho... Então mais para lá. Então é Valida isso. lá, Então é o Pepe. Então pronto, avançamos. Não sei, ele não está a dar. Mete Klepter. Klepper. Não, eu escrevi Pepe e deu. É um erro do 0-0, tenho que corrigir isso. Então bem, agora continuem. Agora é que é o Figo. Agora é o quarto, 127. Agora está certo, é o Figo. Seguir 112. Quem é que quer responder agora? Sou eu. Então és tu. O quinto disse Figo, foi o quarto, não é? 112... 112... Agora já está a dar. 112, Nani tem uma proposta forte ali. Chuta-lo. Nani, Couto... Nani. Está Obrigado, certo. Ana. Ana está a ajudar. Fernando Couto agora. Aí está, Fernando Couto. 107. Isto é bom. É bom? É extremamente fácil. Não. Não. 107... Quem será 107? Se pensares que há uns anos só havia 2 centenários, que era o Figo e o Couto. Portanto, é perceber quem é que foram os jogadores mais marcantes das últimas... Já sei. Bruno Alves? Não. Errado. Rui Costa. Errado. Não, Rui Costa é mais... João Pinto. O Quinteiro já... Vamos até os 3 Não contou. Exato, não contou. Foi minha. Eu disse Bruno Alves e está errado. Pronto, e o Quinteiro disse coisa e está errado, mas pronto, tens mais uma tentativa, Ricardo. Não, agora passou para ti outra vez. Exato. És tu. Não, agora passou para ti, porque ele voltou a errar. Que eu disse Rui Costa. Eu vou dar não- 3 erros. Isso, obrigado. Rui Patrício. Mas eu disse antes de Ana pôr. Ias para o Rico. Eu disse antes de Ana pôr. Sim, senhora, está bem, passa. Patrício. 96. É agora o tudo ou nada para Ricardo Quinteiro, quem é que tem 96 internacionalizações? Eu estou entre Rui Costa e João Pinto. Mas o Bruno Alves anda ali para cima. Bem, podemos passar aqui para o Zé. Senão... Não, deixa o Quinteiro arriscar. Vou João Pinto. Não. Bem, temos que chegar ao top 10, pelo menos, vá. Já nem vou dizer quem é que perde ou ganha. Temos que chegar ao top 10. Então 3, sou 6... eu? Sim. Não é o Rui Costa? Não. Simão. Não. Não. Tu estavas tão Simão. bem, José. Estavas tão bem. Faz sentido, Simão. Estavas tão bem ali. Onde tu estavas, o que tu estavas a dizer antes. Bruno Alves. Exato. Bruno Alves. Pronto. Depois, Ricardo. Agora está bom para ti. Agora há de ser um deles. É isso. Há de ser o Rui. É o Rui, sim senhor. Pronto, já está bom e ficamos por aqui. Bem, tivemos aqui então a jogar este joguinho do 0-0, quem mandamos também um abraço e vamos passar então a nossa última rúbrica, as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então às luvas do Ricardo, antes de mais agradecer às Tintas do Cobel por apadrinharem esta rúbrica. Sei que tens uma história, eu também tenho uma história, tu tens outra história, portanto vamos finalizar com 2 histórias. Começas tu. Por favor. Não. Pelo amor de Deus, vais começar tu. Então, eu vou tentar resumir. É uma história com a qual me deparei recentemente. Achei muito interessante, que eu não tinha o mínimo conhecimento que isto tinha acontecido. Houve um jogador, nascido no Suriname,
em 72, naturalizado, entretanto, pelos Países Baixos, portanto, é um jogador neerlandês, do seu nome Gerald Floyd Hasselbank, que enquanto miúdo foi viver para os Países Baixos, mais a família, metia-se uma série de problemas, inclusive teve preso várias vezes em centros de detenção juvenis por se envolverem com gangues e em assaltos e outros crimes. Enquanto jogava a bola, portanto foi dispensado de inúmeros clubes também nos Países Baixos. Chegou a estar no AZ Alkmaar, ainda muito novo, foi também dispensado. Esteve em mais 2, 3 clubes, foi dispensado. E no meio desta confusão, para ter onde jogar, isto por via de contactos de agentes, houve um agente que o colocou justamente no Sporting Clube Campo Mairense, na altura intimamente ligado ao Rui Nabeiro, à família Nabeiro e à Delta. Chegou à experiência, em 95, com um treinador icónico, Manuel Fernandes, a quem mandamos também um grande abraço. Grande abraço mesmo. Chegou lá à experiência. Estava na primeira, o Cameirense nessa época? Desceu nessa época desceu. Não por culpa do Hasselbank, certamente. E muito menos do temos Manuel aqui uma foto dele com o Rui Nabeiro. E o Manuel Fernandes, aliás, o Rui Nabeiro não queria que soubessem que o Hasselbank estava aqui à experiência no Campo Mairense. O Nabeiro filho. Não, isto é o Nabeiro pai. Não, isto é o Nabeiro filho. Não, isto é o senhor. Mas enfim, podemos acertar isso depois. E como o Sr. Rui Nabeiro não queria que soubessem que o Hasselbank estava aqui à experiência em Portugal, em vez de chamar Gerald, que era o nome dele, chamou-lhe Jimmy. Portanto, ele ainda hoje é conhecido por Jimmy Hasselbank. Por causa de Rui Nabeiro. Por causa de Rui Nabeiro. Nessa época marcou 12 golos pelo Campo Mairense, se não estou em erro, deixem-me ver aqui as minhas estatísticas. O que não impediu a descida do Campo Mairense à segunda divisão, infelizmente. Mais golos que o Félix. Exatamente, mais um jogador com mais golos do que o Félix. Marcou 12 golos em 34 jogos, mas brilhou tanto, apesar da descida da divisão, que foi para a Boa Vista, na altura com o Valentim Loureiro. Para a Boa Vista, onde jogou com o Ricardo guarda-redes, onde jogou com o Sanches. No Campo Mairense já tinha partilhado o balneário com o Beto Severo, estava emprestado pelo Sporting ao Campo Mairense. No Boa Vista fez uma época, marcou 24 golos, foi transferido para o Leeds United, por uma verba a rondar na altura os 2,5 milhões, 3 milhões de euros, foram 2 milhões de libras. Em 96, 97. Aliás, em 97, 98. 97, 98 faz a época no Leeds. Na época seguinte continua no Leeds, é o melhor marcador da Liga Inglesa, da Premier League, a par de Dwight York e de Michael Owen. É transferido para o Atlético Madrid por cerca de 6 milhões de euros. É um dos melhores marcadores do Atlético Madrid, mas o Atlético Madrid desce à segunda divisão espanhola. E o Hasselbank depois é contratado pelo Chelsea, onde faz 4 épocas de grande nível, marca cerca de 90 gols nas 4 épocas. E depois faz um resto de uma carreira, joga no Middlesbrough também, vai à final da Taça UEFA. E depois jogou no Charlton e no Cardiff ainda. Mas isto para mostrar como uma lenda internacional, um grande jogador, também internacional pelos Países Baixos. Um grande jogador da Premier League que começou exatamente no Campo Mairense, onde lhe mudaram o nome e lhe deram um nome pelo qual ainda hoje é conhecido. Graças à família Nabeiro e também graças a Manuel Fernandes, que na altura, ele estando à experiência, identificou ali um grande avançado, como Manuel Fernandes também foi um grande avançado. E portanto a história do Hasselbank começou, a história profissional começou justamente no Campo Mairense. É uma história interessante. Muito bem. Tu falas do Hasselbank, eu vou falar de guarda-redes. Também é luvas do Ricardo. E só para concluir, e como estamos também agora em vésperas de Euro, e provavelmente este é o último episódio nosso até o Euro, aproveito esta rubrica para trazer um bocadinho aquilo que é o Euro, neste caso para falar sobre guarda-redes. E como esta é uma rubrica, não é preciso, o vídeo não é para agora, é só mais um bocadinho, só para dar um contexto. Portanto, os guarda-redes atualmente são bastante valorizados pelo seu jogo de pés, como vocês sabem, e há bocado falámos um bocadinho sobre guarda-redes, e são muito valorizados, e há um momento muito marcante na história do futebol, que é a altura em que acabam os atrasos, em que os atrasos passam a ser proibidos, que foi na época de 92, e depois daí surgiu, encabeçado pela geração de Manuel Neuer, guarda-redes que tiveram que se adaptar às novas circunstâncias do jogo. Pronto, mas porquê é que esta lei acabou? Dizem vocês, se andou durante 60 e tal, ou 70 e tal anos, ou 100 anos praticamente desde o início do futebol, podia-se atrasar, porque é que do nada se deixou de poder? Pois bem, o grande ponto, o grande pico é o Mundial de 90, onde, por exemplo, só no grupo de Inglaterra, Holanda, República da Irlanda e Egito, todos os jogos terminaram empatados -1. Isto porquê? Porque as equipas começaram a perceber que era uma ótima maneira de perder tempo e para gerir resultado. Começavam a atrasar, atrasavam. Pronto, até que o grande destaque nesse grupo é o jogo entre a República da Irlanda e o Egito, termina 0-0 e viu o guarda-redes irlandês segurar a bola durante quase 6 minutos para tentarem assegurar o apuramento.
Mas não bastava ser na fase de grupos, a final do Mundial de 90 entre a Alemanha e a Argentina acaba exatamente da mesma forma. A Alemanha marca o gol da vitória aos 85 minutos, mesmo com a Argentina reduzida a 9 jogadores, os últimos 7 minutos do jogo foram jogados entre os defesas a baterem bolas durante 40 metros de volta para o guarda-redes, e com isso se acabou esse jogo. Ora, perante um campeonato do mundo em que a média de golos foi 2.2 golos por jogo, isto chamou a atenção da FIFA, que só em 92, no final da época de 92, viria a implementar ou acabar ou adicionar uma secção 2 à lei 12 do jogo, que passou a proibir os guarda-redes de atrasar a bola. Mas, sem isto, e podes começar a pôr o vídeo, quem aproveitou muito bem esta lei, e este é o último jogo jogado sob esta lei, foi a Dinamarca, que nem sequer era para ir ao Euro... Sim, foi a Dinamarca que nem sequer era para ir ao Euro 92, porque a Jugoslávia foi desqualificada à véspera do Europeu, e a Dinamarca vai jogar esse Europeu, consegue passar a fase de grupos, consegue eliminar a Holanda, ou Países Baixos, e chega à final com a Alemanha. E depois de se ver a ganhar por 1-0, o jogo foi todo assim. A bola ia para o central, passava a bola ao Schmeichel, e lá ia o Klinsmann correr atrás dele, e o jogo foi todo assim. Inclusive a Dinamarca marca o 2-0, e o jogo foi basicamente isto. É praticamente um jogo só de atrasos para o guarda-redes e o Klinsmann a correr atrás da bola. E portanto esta foi a grande despedida de um... Aí está, livre batido meio campo para o guarda-redes. Temos aqui este... E pronto, e foi assim que se passou uma final no Europeu. Mas, e eu agora pedia-te para ainda não passares ao próximo vídeo, mas para parares esse, que é... Obviamente que, perante as alterações das regras, os jogadores ficaram meio atarantados, sobretudo os guarda-redes, porque agora do nada tinham que jogar com os pés sob a pressão dos pontas de lança. Logo, nos Jogos Olímpicos de 92, um guarda-redes italiano engana-se e agarra a bola por engano, e logo no primeiro jogo em que ele é estabelecido há um golo livre indireto por causa de um erro e de um esquecimento do guarda-redes. E depois temos aqui logo na Premier League, por exemplo, um grande exemplo daquilo que era o guarda-redes com a bola nos pés sem poder agarrar. Podes meter aqui este vídeo do guarda-redes do Sheffield United, aí está, craque. E vai ele com a bola. Mas espera, e agora? E agora o que é que ele faz? Agarra. Pronto, para não sofrer golo. E pronto, e foi uns estranhos tempos de adaptação em que os guarda-redes tiveram que obviamente evoluir, e houve uma seleção natural em favor daqueles que tinham melhores pés, e portanto fica aqui um marco histórico na história do futebol. Alterou muito a forma como olhamos para os guarda-redes. E pronto, é este o momento final do episódio. Sei que o Ricardo tem aqui também Queria só dar 2 notas O que seria a seleção portuguesa de Fernando Santos com estas regras? Isto é um festival de empates. Só 2 menções honrosas. A primeira delas para Toni Kroos, para mim o Federer do futebol. Muito bem. Contabiliza 34 títulos para já, porque ainda pode ganhar a 6ª Liga dos Campeões e um campeonato da Europa. Já foi campeão mundial pela seleção germânica. Destes 34, 16 são internacionais, 6 campeonatos de clubes do mundo de clubes, 4 supertaças europeias, um campeonato do mundo por seleções e 5 Ligas de Campeões. Como disse, pode ser alargado por mais 2. É um jogador extraordinário, já passou a marca dos 80 golos, das 150 assistências também está próximo, mas é muito mais do que números, é perfume, é estado de arte no relvado. É futebol arte. É futebol arte, como diria Luís Freitas Lobo, e é um jogador que me vai deixar muitas saudades, porque é dos meus jogadores preferidos. E é curioso o facto de querer sair no seu prime. Isso é que é muito interessante. Um bocadinho à semelhança de Zidane também, que sai, creio eu, com a mesma idade, 34 anos, e que nos deixou muitas saudades. Como última nota, vão aos cinemas se quiserem e tiverem interesse. Eu ainda não fui ver, mas já ouvi falar muito bem do filme de Cândido Oliveira, um dos pais do futebol em Portugal. Aquele que também foi jornalista, foi o criador do jornal A Bola, foi espião da Rainha Isabel II em Portugal. Parece Marcelo, em vez de livros traz filmes. E aconselho porque acho que está um grande filme. É isso. Duarte, achas que está um grande filme? Duarte não diz nada. Duarte não comenta. Não, isto é porque o Duarte é uma pessoa da área do cinema, e portanto fez aqui uma... Ok, gostamos da tua opinião, obrigado. E vamos ficar por aqui, maltinha. Um grande abraço a todos. Deixem o like e subscribe. Agradecer aos nossos
patrocinadores, Betano, Licor 35, Tintas de Cobel, Move Studios por nos receber aqui. E portanto não percam estes e os próximos episódios, está quase a acabar a época. E quanto mais longe Portugal chegar, mais nos vão ver. Portanto, um abraço. 90 Obrigado. mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.